O Livro de Esdras. Introdução. Autoria. O livro, intitulado com o nome de seu principal personagem, formava originalmente uma só obra com Crônicas dos Reis e Neemias, como aparecem nos manuscritos hebraicos mais antigos. O famoso historiador Flávio Joséfo, que viveu entre 37 e 100 d.C., bem como o próprio Talmude, o mais respeitado e tradicional comentário rabínico das Escrituras, referem-se ao livro de Esdras, mas não a um livro de Neemias à parte. Os manuscritos mais antigos da Septuaginta, a mais antiga tradução do Antigo Testamento para o idioma grego, igualmente apresentam Esdras e Neemias como uma só obra literária. Orígenes, egípcio de Alexandria, 185 a 253 d.C., cristão filósofo, foi o primeiro teólogo e comentarista a fazer separação entre os dois livros, denominando-os Primeiro Esdras e Segundo Esdras. Na Vulgata Latina, 390 a 405 d.C., a primeira tradução da Bíblia para o latim a partir dos manuscritos em hebraico, aramaico e grego, e não da Septuaginta, seu principal biblista e tradutor, Jerônimo, chamou Neemias, segundo livro de Esdras, e o livro apócrifo de Primeiro Esdras, de Terceiro Esdras. As traduções em inglês empreendidas por Wycliffe, 1382, e por Coverdale, 1535, também dividiam o livro de Esdras em volume 1 e volume 2. A tradução realizada por 50 eruditos das principais universidades inglesas sob a liderança do rei Tiago, ou King James, 1611, passou a usar os títulos Esdras e Neemias, como aparecem em todas as versões da Bíblia em língua portuguesa na atualidade. Essa mesma divisão apareceu pela primeira vez num manuscrito hebraico em 1448, e da mesma forma passou para as sucessivas edições da Bíblia hebraica. Propósitos. De acordo com a opinião da maior parte dos historiadores bíblicos e do entendimento crítico tradicional, Esdras chegou a Jerusalém no 7º ano. Esdras, capítulo 7, versículo 8, de Artaxerxes, I, 458 a.C., seguido por Neemias, que chegou no 20º ano durante o governo do mesmo rei. O livro registra o cumprimento da promessa divina de restaurar o povo de Israel em sua terra depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Isto foi conseguido por intermédio da cooperação de 3 imperadores persas, Ciro, Dario e Artaxerxes, bem como grandes homens de Deus e líderes judeus como Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias e Esdras. Ciro conquistou a importante cidade da Babilônia em 539 a.C., no mês de outubro, e, de acordo com sua política de promover o retorno dos povos subjugados às suas terras de origem, promulgou em 538 a.C. um decreto autorizando os judeus a voltarem para reconstruir a cidade completamente destruída de Jerusalém. Cerca de 50.000 pessoas voltaram à Cidade Santa, sob a liderança de Zorobabel, lançando em pouco tempo os alicerces do templo, que, contudo, só chegaria a ser terminado em 515 a.C., no reinado de Dario. Esdras 1 a 6 descreve estes acontecimentos. Os capítulos 7 a 10 narram o emocionante retorno de Esdras a Jerusalém sob a permissão e o favor do rei Artaxerxes, a fim de ajudar a trazer um reavivamento espiritual ao seu povo. Os reis persas que se envolveram nesse evento histórico foram Ciro, Cambises, Esmerdes, Dario I, Xerxes I, Assuero, Artaxerxes I e Dario II. Esdras, capítulo 1 ao capítulo 6, capítulo 4, versículos 6 ao 23, capítulos 7 ao 10. Fatos mencionados nos livros de Ageu, ano 520 a.C., Zacarias,
520 a 515, Ester, 474, Malaquias, 450 a 400, e Neemias, 445 a 425. Os livros de Esdras e Neemias foram escritos numa forma de hebraico bíblico antigo, excetuando-se Esdras, capítulo 4, versículo 8, a capítulo 6, versículo 18, e capítulo 7, versículos 12 ao 26, escritos em aramaico, historicamente mais recente, e o mesmo vigente na época de Cristo, uma espécie de idioma internacional do período persa. Desses 67 versículos em aramaico, 52 fazem parte de registros ou cartas. Segundo pode-se compreender, Esdras achou esses documentos em aramaico e os copiou, encaixando versículos conectivos também em aramaico. Data da primeira publicação. Ainda que diversos biblistas e pesquisadores datem este livro por volta do ano 330 a.C., suas semelhanças linguísticas com os papiros aramaicos da comunidade judaica de Elefantina, no Egito, datados do V século a.C., apontam para uma data mais antiga, durante a vida de Esdras, contemporâneo de Neemias. Neemias capítulo 8, versículos 1 ao 9, capítulo 12, versículo 36. É bem possível que Esdras tenha concluído a redação do livro entre 456 a.C., quando ocorreram os eventos registrados em capítulo 10, versículos 17 ao 44, e o ano 444 a.C. Esboço geral de Esdras. Primeiro, a volta do povo de Israel, liderados por Zorobabel. Capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 22. A ordem expressa do imperador persa Ciro. Capítulo 1, versículos 1 ao 11. B. Ordem divina para um recenseamento do povo. Capítulo 2, versículos 1 ao 70. C. O início da edificação da casa de Javé, o templo. Capítulo 3, versículos 1 ao 13. D. A oposição. Capítulo 4, versículos 1 ao 24. E. A construção que havia parado tem seu reinício. Capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 12. F. O templo erguido. Capítulo 6, versículos 13 ao 15. Segundo, o retorno do povo liderado por Esdras. Capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 44. A. De volta à cidade santa de Jerusalém. Capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 36. B. O reavivamento do povo em Jerusalém. Capítulo 9, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 44. O livro de Esdras. Capítulo 1. O decreto de Ciro, rei da Pérsia. No primeiro ano do reinado de Córesh, Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Javé, o Senhor, anunciada por Jeremias, Javé moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o território de seu domínio, dizendo o seguinte: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: Javé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para a sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que, dentre vós, pertence ao seu povo, sê livre desde agora, e parta para Jerusalém de Judá, e construa de novo o templo de Javé, o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém, e que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja morando, seja ajudado pelos homens de sua vizinhança com prata, ouro, bens e animais, além de ofertas voluntárias,
para a reedificação da casa de Deus em Jerusalém. Os tesouros da casa são restituídos. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cuja alma Deus havia despertado, se motivaram a ir para Jerusalém e a construir novamente o templo de Javé, o Senhor. E todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam à casa de Javé, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha depositado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, também ordenou a Mitredate, o tesoureiro, que os tirasse, e este os entregou contados a Shesbazzar, príncipe e governador de Judá. O total dos objetos foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de menor valor e 1000 outros objetos. Ao todo, foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazzar levou todos eles na ocasião em que os exilados retornaram da Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2. A lista dos que saíram da Babilônia. Esta é a lista dos homens cativos da província de Judá que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para seu país. Eles retornaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Voltaram acompanhados por Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baamá. Portanto, esta é a lista dos homens israelitas. Os filhos descendentes de Parós, 2.172. De Cefatias, 372. De Ara, 775. De Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812. De Elão, 1.254. De Zatu, 945. De Zacai, 760. De Bani, 642. De Bebai, 623. De Asgabe, 1.222. De Adonicão, 666. De Bigvai, 2.056. De Adim, 454. De Ater, por meio de Ezequias, 98. De Bezai, 323. De Jora, 112. De Razum, 223. De Gibar, 95. Os filhos da cidade de Belém, 123. De Natofate, 56. De Anatote, 128. De Asmavete, 42. De Kiriat Arim, Quefirá e Beerot, 743. De Ramá e Geba, 621. De Micamás, 122. De Betel e Ai, 223. De Nebo, 52. De Magbis, 156. Dos filhos do outro Elão, 1.254. De Harim, 320. De Lode, Hadide e Ono, 725. De Jericó, 345. De Senaá, 3.630. Os sacerdotes. Os filhos descendentes de Gedaías por intermédio da família de Jesua, 973. De Imer, 1.052. De Pazur, 1.247. De Harim, 1.017. Os levitas. Os filhos de Jesua e de Cadmiel, por meio da linhagem de Odavias, 74. Os cantores. Os filhos de Asaf, 128.
os porteiros da casa, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Hatita e Sobai, 139. Os servidores do templo, os filhos, descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sai, Padom, Lebana, Hagaba, Acube, Hagabe, Sanlai, Hanã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Nacoda, Gazão, Uzá, Pazeia, Bezai, Asná, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Hacufa, Harur, Baslute, Meida, Harsa, Barcos, Císera, Tamá, Nesias e Ratifa. Os filhos descendentes dos servos de Salomão. Os filhos de Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Antil, Poquerete, Razebaim e Ami. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão totalizaram 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias desceram de Israel, foram os seguintes: os descendentes de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, de Gileade, e que era conhecido pelo nome do sogro. Estes tentaram encontrar seus registros genealógicos, mas não os encontrando, foram excluídos do sacerdócio e considerados impuros para o exercício deste ministério. O governador proibiu que comessem dos alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote que consultasse a Deus por meio do Urim e do Tumim. O total geral dos que retornaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 burros, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando alguns dos chefes das famílias foram à casa de Javé em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. Conforme as suas posses, entregaram à tesouraria para investir nessa obra o equivalente a 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Capítulo 3. O altar é soerguido. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam estabelecidos em suas cidades, o povo se reuniu finalmente em Jerusalém como grande unanimidade, como se fosse um só ser humano. Então, Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, dispuseram seus corações e começaram a soerguer o altar do Deus de Israel, com o objetivo de voltar a oferecer holocaustos sobre ele, de acordo com o que está expresso na Torá, lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, firmaram o altar sobre a sua base e nele ofereceram holocaustos, os sacrifícios totalmente queimados, a Javé, o Senhor, pela manhã e também ao pôr do sol. Depois, celebraram a festa Sukkot, isto é, dos tabernáculos, seguindo o que fora prescrito, e ofereceram holocaustos diários, de acordo com o número determinado para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas por Javé, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês,
deram início ao oferecimento de holocaustos a Javé, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do novo templo do Senhor. O início da obra de reconstrução. Deram, portanto, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem pelo mar madeira de cedro do Líbano para a cidade de Jope, tudo conforme a expressa autorização de Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem à casa de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que retornaram do cativeiro para Jerusalém, deram início à construção e designaram os levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a obra de construção do novo templo de Javé, o Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, com Cadmiel e seus filhos, descendentes de Rodavias, isto é, Judá, e os filhos de Edade e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se como um só ser humano, para trabalhar e supervisionar os que trabalhavam na edificação do templo de Deus. Quando os edificadores lançaram os alicerces do novo templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, todos devidamente paramentados e ao som de trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem a Javé, o Senhor, de acordo com as orientações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando, adorando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo bradava de júbilo, louvando ao Senhor por ter lançado os alicerces da casa de Javé. Contudo, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes das famílias já idosos, que haviam estado no templo antigo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Assim, não era possível distinguir entre o som dos brados de júbilo e o lamento dos mais velhos, porquanto o povo fazia enorme barulho, e o som de todas as vozes se ouvia de muito longe. Capítulo 4. A oposição dos samaritanos. Assim que os inimigos de Judá e de Benjamim tomaram conhecimento que os exilados estavam reconstruindo a casa de Javé, o Senhor Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com chefes de famílias e lhes propuseram: Desejamos ajudar-vos a construir, pois como vós, buscamos também cultuar o vosso Deus, e temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Hadom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os outros líderes das famílias de Israel lhes responderam: Não convém que vós e nós trabalhemos juntos na construção deste templo a nosso Deus. Nós continuaremos a edificá-lo com nossas próprias forças, exatamente como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então, os povos da região mudaram de ânimo e passaram a desencorajar os obreiros de Judá, de os intimidar, atrapalhando-os na realização da obra. Subornaram alguns conselheiros para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano de reconstrução, e persistiram em perturbar o desenvolvimento da obra durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Os reinados de Xerxes e Artaxerxes. No início do reinado de Ahasverosh, Assuero ou Xerxes em Persa, esse povo levantou uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E durante o governo de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma missiva aos cuidados de Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma epístola contra Jerusalém endereçada ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante de seus companheiros
os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Susã e das outras nações que o grande e poderoso Assurbanipal, em persa, ou Osnapar, em aramaico, deportou e assentou na cidade de Samaria e a oeste do Eufrates, formalizaram a seguinte apelação: esta é, pois, a cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens que vivem a oeste do Eufrates, assim escrevem: informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e perversa. Estão restaurando os seus muros e fazendo reparos nos seus alicerces. Agora saibei, ó rei, que se aquela cidade for reerguida e os seus muros restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem quaisquer outras taxas. E assim, as receitas do rei serão grandemente prejudicadas. Agora, pois, considerando que comemos o sal do palácio, isto é, somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra de sua majestade, estamos enviando este aviso formal ao rei, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela têm ocorrido rebeliões desde tempos antigos, motivo que levou toda a cidade à destruição. Portanto, deixamos claro ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, sucederá que o Senhor não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates. O rei embarga a obra no templo. Então respondeu o rei, a Reum, o comandante, a Sinai, o escrivão, e a seus companheiros que residem em Samaria, como nos restantes que estão além do Eufrates. Saudações de paz. A epístola que nos enviastes foi distintamente traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, buscaram e acharam nos livros que, de fato, desde a antiguidade aquela cidade se levantou contra os reis, e nela têm acontecido rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que, da além do Eufrates, dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles construtores parem a obra, e não se edifique aquela cidade, a não ser com uma autorização expressa da minha parte. Guardai-vos, sejais zelosos no cumprimento desta ordem. Afinal, por que há de crescer o mal em prejuízo dos reis? Assim, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão e seus companheiros, foram eles depressa a Jerusalém e forçaram os judeus de forma violenta a suspender o trabalho. Cessou, portanto, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e ficou embargada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Capítulo 5. Ageu e Zacarias exortam o povo. Ora, os profetas Agai, Ageu e Zacarias ben-Ido, Zacarias filho de Ado, puseram-se a pregar aos judeus de Judá e de Jerusalém em o nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, dispuseram-se a reiniciar a construção do templo de Deus, que está em Jerusalém. E os profetas de Deus os encorajavam e cooperavam com eles em tudo. Tatenai, governador da província a oeste do Eufrates, Shetar-Boznai e seus companheiros foram logo lhes questionar: quem os autorizou a reconstruir esta casa e reerguer estes muros? E quais os nomes dos homens que estão liderando a construção deste edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario, e dele se recebesse uma decisão oficial a respeito do assunto. Esta, pois, é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território denominado Eufrates Oeste, Shetar-Boznai e seus colegas afarzaquitas, os oficiais que viviam na região do Eufrates Oeste,
enviaram ao rei Dario. E o conteúdo do relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dari-Avesh, Dario, plena paz e prosperidade. Seja esclarecido ao rei que fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, a qual está sendo reedificada com enormes pedras, e as vigas de madeira já estão prontas para serem instaladas nas paredes. A obra está em franco progresso, executada com todo zelo e alto padrão de qualidade. Diante de tudo o que vimos, indagamos aos chefes da obra: quem vos deu ordem para construir esta casa e reparar estes muros? E também procuramos saber os nomes deles para a tua informação. E assim, anotamos para ti os nomes dos líderes deles. E esta é a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos empenhados na reconstrução da casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a concluiu. Todavia, depois que nossos antepassados provocaram o Deus dos céus até irritá-lo, ele os entregou nas mãos do caldeu Nabucodonosor, rei da Babilônia, que assim pôde destruir esta casa e levou o nosso povo cativo para a Babilônia. Entretanto, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro baixou um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele, pessoalmente, tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata originários da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tomado do templo que estava em Jerusalém e depositado no templo da Babilônia. E o rei Ciro os confiou a um homem chamado Shesbazzar, que ele havia nomeado governador, e lhe recomendou: leva estes objetos, coloca-os no templo de Jerusalém e reconstrói a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. Então Sesbazzar veio e lançou os alicerces da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e desde aquele dia até hoje se está edificando aquele edifício, mas ainda não está concluído. Portanto, se for do agrado do rei, que se faça uma busca nos arquivos reais da Babilônia para ver se é verdade que o rei Ciro publicou um decreto ordenando que se reconstruísse esse templo de Deus em Jerusalém. Estamos à sua disposição e aguardamos a decisão do rei sobre o assunto. Capítulo 6. Dario desembarga a construção. Então, o rei Dario mandou que se fizesse uma profunda investigação dos arquivos da Babilônia, que estavam protegidos nos mesmos locais em que se guardavam os tesouros. Entretanto, na cidadela de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado em um pote o rolo no qual estava escrito o seguinte documento: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém nestes termos: que o templo seja edificado para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes. A sua altura, de 27 metros, e a sua largura, também de 27 metros, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. Além disso, todos os utensílios de ouro e de prata pertencentes à casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e transportou para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada objeto para o seu devido lugar. Serão todos recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Shetar-Boznai e seus colegas, os Afarzaquitas, que vivem na província do Eufrates Oeste, retirai-vos para longe dali. De modo algum, interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus, os seus anciãos e líderes, possam livremente reedificar a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. De igual forma, por mim se decreta o que haveis de fazer a estes líderes dos judeus, a fim de que reconstruam este templo, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos provenientes da província do Eufrates Oeste, se pague pontualmente toda a despesa destes homens,
para que não haja qualquer paralisação no bom desenvolvimento da obra. E mais, entregai aos sacerdotes de Jerusalém, todos os dias, sem falta, tudo o que eles disserem que precisam: novilhos, carneiros e cordeiros para holocaustos oferecidos ao Deus do céu, bem como trigo, sal, vinho e azeite. Tudo isso será feito para que, assim, eles tenham plena condição de oferecer sacrifícios completamente queimados e agradáveis ao Deus do céu, e possam orar pedindo as suas bênçãos sobre a minha pessoa e pela vida dos meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer ou alterar este decreto, que se arranque uma viga de sua própria casa, e tal transgressor seja empalado nela, e seja a sua casa transformada em um monte de escombros. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, aniquile qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar estas determinações, ou para destruir esta casa de Deus em Jerusalém. Eu, Dario, assim o determinei. Que seja, portanto, tudo executado à risca. A dedicação da casa de Javé. Havendo recebido o decreto do rei, Tatenai, o governador do território a oeste do Eufrates, Shetar-Boznai e os seus colegas o cumpriram integralmente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ado. Eles concluíram a reedificação da casa de acordo com as orientações do Deus de Israel e os decretos de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. E o templo foi terminado no 3º dia do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, no 6º ano do reinado do rei Dario. E os israelitas, entre eles os sacerdotes e os levitas, e o restante dos exilados, celebraram com júbilo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação do templo de Deus ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e com oferta pelos erros e pecados de todo o Israel, 12 bodes expiatórios, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nos seus devidos grupos para o serviço religioso, prestado a Deus em Jerusalém, tudo segundo o que está prescrito no livro de Moisés. A celebração de Pessah, Páscoa. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram o Pessah, o sacrifício da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas haviam passado pelo processo de purificação e, por isso, se encontravam cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os seus companheiros sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que haviam retornado do cativeiro puderam se alimentar do cordeiro junto com todos os que, com eles, se desligaram das práticas impuras e pagãs dos povos à sua volta e decidiram buscar a Javé, o Deus de Israel. E celebraram com grande alegria, durante 7 dias, a festa de Matzot, ázimos, dos pães sem fermento, porquanto Javé os fez transbordar de felicidade ao mudar a vontade do rei da Assíria, levando-o a decidir a favor deles e dar-lhes ânimo para concluírem a obra de reconstrução da casa de Deus, o Deus de Israel. Capítulo 7. Artaxerxes envia Esdras em missão. Passados estes acontecimentos, na época do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, viveu um homem chamado Esra ben Seraía, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba, isto é, mestre, e conhecia muito bem toda a Torá, lei de Moisés,
dada por Javé, o Senhor Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este foi benevolente, dando-lhe tudo quanto solicitara, porquanto a mão do Senhor estava sobre ele, e abençoava as atitudes de Esdras. Alguns dos israelitas, entre eles sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. No 5º mês do 7º ano deste reinado, chegou Esdras a Jerusalém. Ele deixou a Babilônia no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, graças à boa mão do seu Deus, que permanecia sobre ele. Porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, lei de Javé, o Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. A Carta Missionária de Artaxerxes. Esta é a cópia da epístola, escrita em aramaico, que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e estatutos de Javé, o Senhor, para todo o povo de Israel. Eu, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da Torá, lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Decreto, pois, que todo israelita, inclusive sacerdotes e levitas, que quiserem ir a Jerusalém, tenha minha permissão para seguir contigo, pois tu estás em missão, enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros, a fim de realizar uma investigação em Judá e em Jerusalém, com respeito à Torá, lei do teu Deus, que está nas tuas mãos. Também serás portador da prata, do ouro, que o rei e os seus conselheiros ofertaram generosamente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e o ouro que receberdes em toda a província da Babilônia, e também as contribuições que o povo e os sacerdotes derem voluntariamente para o templo do seu Deus em Jerusalém. Sendo assim, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual estabeleceu-se em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fizerdes do resto da prata e do ouro, faze-o, de acordo com a vontade do vosso Deus. E os utensílios que foram entregues para o serviço religioso no templo de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, assim procede por conta do tesouro do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, promulgo um edito a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste. Tudo quanto vos solicitar o sacerdote Esdras, escriba da Torá, lei do Deus dos céus, prontamente lhe atendei. Até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite puro de oliva, e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para a casa do Deus dos céus, a fim de que a sua ira não caia sobre o império deste rei e dos seus descendentes. Também vos notificamos que não é permitido cobrar impostos, tributos ou taxas de nenhum dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e de nenhum dos obreiros desta casa de Deus. E tu, Esdras, com a sabedoria que o teu Deus te outorgou, nomeia magistrados e juízes, que julguem todo o povo que está na região a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina-as aos que sobre elas ainda não foram informados. E toda pessoa que não obedecer à Torá, lei do teu Deus, e à lei do rei, que seja castigado com a morte, ou mediante o exílio, ou o confisco dos bens, ou com a prisão. Bendito seja o eterno Senhor Deus de nossos pais, que colocou no coração do rei o desejo de honrar deste modo a casa de Javé, o Senhor, em Jerusalém, e que, por sua misericórdia, favoreceu-me diante do rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais,
Assim, fui grandemente encorajado, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel que se dispuseram a subir comigo. Capítulo 8. Os líderes que subiram com Esdras. São estes os cabeças de famílias com suas genealogias, os líderes que subiram em minha companhia da Babilônia e retornaram para Jerusalém no reinado de Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Ratus. Dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, sendo registrados com ele 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Zato, Secanias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, filho de Racatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Esdras manda buscar os levitas. Eu os reuni próximo do riacho que corre para a Ava, e acampamos ali por 3 dias. Assim que passei em revista todo o povo que havia chegado e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por esse motivo convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram chefes de famílias, e Joiaribe e Natã, que eram professores, e os enviei em missão a Ado, o líder de Casífia. Eu lhes expliquei o que deveriam transmitir a Ado e a seus parentes, os obreiros do templo, em Casífia, a fim de que trouxessem servidores para a casa do nosso Deus. E, devido ao fato de estarmos sob a mão de Deus, eles nos trouxeram Serebias, homem sábio e capaz dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens, e também Hasabias, seguido de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para cooperar com os levitas, e fizeram uma lista com os nomes de todos eles. O povo faz jejum e orações. Então, ali perto do riacho Ava, dei ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar em sinal de humilhação e orarmos, suplicando a Deus que nos dirigisse nossa viagem, nos protegesse juntamente com nossos filhos e os bens que levávamos. Fiquei sem jeito de pedir ao rei que nos concedesse uma escolta armada, com cavaleiros, para assegurar-nos uma viagem protegida contra os ataques de inimigos e salteadores na estrada. Afinal, tínhamos testemunhado: a boa mão de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Sendo assim, jejuamos e rogamos essa bênção ao nosso Deus, e ele bondosamente atendeu às nossas orações. Então, separei 12 dos principais sacerdotes, Serebias e Hasabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei diante deles a prata, o ouro e os utensílios que o rei
os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o povo de Israel, que estava ali, haviam oferecido para a casa do nosso Deus. Em seguida, pesei e entreguei nas mãos deles 22.750 quilos de prata, 3 toneladas e meia de utensílios de prata, 3 toneladas e meia de ouro, 20 tigelas de ouro pesando 8 quilos e meio, e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. Então eu lhes disse: Vós sois santos, isto é, separados para servir a Javé, o Senhor, como são consagrados também estes vasos e objetos, da mesma maneira que toda esta prata e este ouro são ofertas voluntárias dedicadas ao Eterno, o Deus de vossos antepassados. Vigiai e guardai-os, até que os peseis na presença dos sacerdotes principais e dos levitas, e dos chefes das famílias de Israel em Jerusalém, nas salas do templo de Javé, o Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos, para trazerem tudo a Jerusalém, à casa de nosso Deus. O feliz retorno a Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, deixamos o rio de Ahava e partimos para Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós, e na estrada protegeu-nos dos ataques dos inimigos e dos salteadores. Chegamos a Jerusalém e lá descansamos 3 dias. No 4º dia, a prata, o ouro e os utensílios foram pesados na casa do nosso Deus e entregues nas mãos do sacerdote Meremote ben Uriá, Meremote filho de Urias, o sacerdote. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas, Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso de tudo foi devidamente registrado na ocasião. As pessoas que haviam retornado do exílio, os ex-cativos, ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. 12 novilhos, por todo o povo de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado, tudo em sacrifícios completamente queimados em adoração a Javé, o Senhor. Então entregaram as ordens do rei aos sátrapas, às autoridades do reino, bem como aos governadores da Transeufratênia, o território a oeste do Eufrates, e cooperaram com o povo na obra do templo de Deus. Capítulo 9. O erro das alianças com os pagãos. Passados todos esses acontecimentos, os príncipes e capitães do povo vieram falar comigo, dizendo: O povo de Israel, inclusive sacerdotes e os levitas, não estão conseguindo se manter separados dos povos vizinhos e de suas práticas pagãs e abomináveis, como as dos cananeus, hititas, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Porquanto eles e seus filhos se casaram com as filhas desses povos, e nelas depositaram semente sagrada, isto é, mesclaram a linhagem santa com a tradição pagã desses povos. E pior, nossos líderes, oficiais e magistrados, foram os primeiros a cometer essa infidelidade e transgressão. Assim que ouvi este relato, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então se ajuntaram ao meu redor todos os que amavam e temiam a palavra do Deus de Israel, por causa do erro abominável cometido por grande parte dos exilados que haviam retornado. Contudo, eu permaneci sentado, horrorizado e atônito, até chegar a hora do sacrifício, ao pôr do sol. Assim que chegou o momento do sacrifício vespertino, levantei-me do meu abatimento, e com a túnica e o manto rasgados, em sinal de revolta e humilhação, coloquei-me de joelhos, estendi as mãos a Javé, o Senhor, meu Deus, e orei: Ó meu Deus, estou por demais aterrado, indignado e envergonhado para erguer meu rosto em tua direção, meu Deus, porquanto os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus.
Desde a época dos nossos antepassados até hoje, estamos sob grande peso de culpa, e, por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e inclusive os nossos sacerdotes, nas mãos dos poderosos pagãos de outras terras, e sujeitos à espada, à escravidão e aos açoites, à extorsão e à ignomínia, como se pode observar nesses dias. Agora, por breve momento, nos manifestou mais uma vez o poder da graça de Javé, nosso Deus, para salvar um remanescente e conceder-nos um lugar seguro em teu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nosso cativeiro. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos outorgou uma nova vida, a fim de reconstruirmos a casa do nosso Deus e reformarmos as ruínas do antigo templo, e nos deu muralhas de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos diante desses fatos horríveis ocorridos devido ao nosso afastamento dos teus mandamentos, os quais ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, afirmando: a terra em que adentrais para tomar posse é terra contaminada pelas práticas religiosas pagãs e repugnantes dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, influenciaram e perverteram toda essa terra, de uma extremidade à outra. Por essa razão, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos, para sempre. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa dos nossos erros, obra má e da nossa pesada culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos, considerando a abominação dos nossos pecados, e ainda nos permitiste este remanescente. Como então poderíamos desobedecer outra vez a tua palavra e os teus mandamentos e celebrar alianças e matrimônios com pessoas que praticam todo o tipo de paganismo? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Javé, Senhor Deus de Israel, tu és justo, mas em sua misericórdia nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados. Não temos o direito de ficar na tua presença. Capítulo 10. As alianças pagãs são desfeitas. Enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras e lhe propôs: temos sido desleais para com nosso Deus quando celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras dentre os povos pagãos da terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. Façamos, pois, agora mesmo uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que amam e temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito em conformidade com o que orienta a Torá, lei. Levanta-te, pois a ti compete agir. Contudo, estaremos ao teu lado. Coragem e mãos à obra. Assim que ouviu estas palavras de encorajamento, Esdras se ergueu e convidou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e todo o Israel a jurar que fariam, como acabava de ser declarado, e eles juraram. Esdras retirou-se de diante da casa de Deus e dirigiu-se ao aposento de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto permaneceu ali, não comeu pão, nem mesmo bebeu água, porque chorava amargamente por causa da infidelidade dos exilados. Mais tarde, ouviu-se uma proclamação em Judá e em Jerusalém,
para que todos os que retornaram do exílio se reunissem em Jerusalém. E os oficiais e líderes baixaram uma convocação geral e decidiram que todo aquele que dentro de 3 dias não comparecesse perderia todos os seus bens e seria excluído sumariamente da comunidade dos que voltaram do cativeiro. Reuniram-se, pois, todos os homens de Judá e de Benjamim, no prazo de 3 dias, em Jerusalém. Era o 20º dia do 9º mês. Todo o povo se encontrava na praça da casa de Deus, temendo e tremendo por causa da decisão que seria tomada em relação ao assunto já conhecido, e porque chovia muito forte. Então, o sacerdote Esdras se levantou e declarou-lhes: Cometestes uma infidelidade muito grande, estabelecendo alianças e desposando mulheres estrangeiras e pagãs. Aumentastes desta forma ainda mais a culpa que pesa sobre todo Israel. Contudo, agora rendei graças a Javé, o Senhor, o Deus de vossos pais, e executai sua santa vontade, separando-vos dos povos e das práticas pagãs da terra, e das mulheres estrangeiras. A assembleia inteira passou a responder em alta voz: Sim, nosso dever é agir de acordo com tuas ordens. Mas o povo é numeroso e estamos na estação das chuvas. Não se consegue ficar ao relento. Além disso, este assunto não se resolve, de fato, em 1 dia ou 2, porquanto somos muitos os que fomos rebeldes e erramos neste ponto. Que os nossos líderes possam ter permissão para representar toda a comunidade. Todos os que, em nossas cidades, desposaram mulheres estrangeiras, virão aqui em datas marcadas, acompanhados dos anciãos e dos juízes da respectiva cidade, até que tenhamos afastado de nós a grande ira de nosso Deus, acesa por este motivo. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazéias, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão, e o levita Sabetai, se manifestaram contra essa sugestão. Assim, a comunidade dos que retornaram do exílio decidiu agir conforme o proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo familiar, todos eles convocados por nome. E no 1º dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar e julgar cada caso. No 1º dia do 1º mês, terminaram de avaliar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Os culpados de alianças mistas. Entre os descendentes dos sacerdotes, revelaram-se estes que se haviam casado com mulheres estrangeiras: dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. E eles apertaram as mãos, em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa e arrependimento. Dos filhos de Imer, Hanani e Zebadias. Dos filhos de Harim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. E dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Netanel, Josabade e Eleasa. Dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelitá, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Salum, Telem e Uri. E dos demais israelitas, dos descendentes de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Razabias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zato, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Jeoanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. Dos filhos de Paate Moabe, Adná, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezaleel, Binui e Manassés. Dos filhos de Harim, Eliezer, Isaías, Malaquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque,
e Semarias. Dos filhos de Hassum: Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani: Maadai, Anrão e Uel. Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazai. Dos filhos de Binui: Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadbai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo: Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías. Todos esses homens haviam desposado mulheres estrangeiras. Eles tiveram que se divorciar delas e as despediram com os seus filhos.